Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products. Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos. Meu nome é Gisele e esse é o Sob Investigação. Segundo, obrigada. Eu não poderia começar essa nova temporada sem agradecer. O Sob Investigação chegou aos mais de 1.000 seguidores nas plataformas de streaming. E pra quem lá em janeiro achava que ninguém nem iria ouvir, é uma marca incrível. Eu só tenho a agradecer a cada seguidor que virou um amigo, a cada palavra de incentivo, de apoio, a cada conselho, a cada comentário muito positivo. Vocês são motivo do Sob Investigação existir. E eu agradeço a vida de cada um de vocês e o tempo que vocês tiram para me ouvir. E estamos de volta. Finalmente as férias acabaram. Eu espero que vocês tenham sentido tantas saudades quanto eu senti. Apesar de quem me segue lá no Insta ou tá lá no grupo do Telegram, não deve ter sentido assim tanta falta, porque quase todo dia ou a gente se falava ou a gente interagia pelos stories. Inclusive, se você não segue, eu sei que tu não me segue, né? Então faz favor de seguir. Tá? Nessa temporada, o que não vai faltar é conteúdo no Instagram. Eu aproveitei essa folga aqui no podcast entre as temporadas para planejar muita coisa legal para vocês. E entre essas coisas legais estão os conteúdos exclusivos para apoiadores. Essa semana ainda já sai na Aurelo o nosso primeiro episódio exclusivo. E você pode me perguntar, como eu posso me tornar um apoiador deste podcast? Calma que eu te explico. Bem, nós temos 3 campanhas, tem na Catarse, no Apoia-se e na Aurelo. E você também, obviamente, claro, também pode ajudar por Pix. Em todas as campanhas, para você conseguir concluir o apoio, é através dos sites. Então eu vou deixar os links aqui na descrição desse episódio, assim como eu vou deixar também o nosso Pix. Quem apoiar através da Aurelo já vai ter lá mesmo, tá disponibilizado os conteúdos exclusivos para ouvir. Apesar de na Aurelo a gente não só poder fazer os apoios através do site deles, eles têm um aplicativo, tá, gente? Então, o apoio você precisa fazer pelo site. Mas para ler os textos e para ter acesso aos episódios, você não precisa estar no site não, tá, gente? Você faz pelo aplicativo no seu celular mesmo. Tem aplicativo tanto para iOS quanto para Android. Ah, mas Gisele, poxa, esse mês eu não posso, eu tô cheio de conta, tô todo enrolado. Não tem problema, gente. Na própria Aurelo, a cada vez que você ouve um episódio, a gente ganha um pouquinho, são 3 centavos. Apesar de pouquinho, é uma ajuda. Então, se você já, inclusive, ouviu o episódio na sua plataforma de streaming convencional, no Spotify, no Deezer, na Amazon, qualquer que você use, você faz o seguinte, para ajudar aqui essa pobre podcaster, você vai lá no Aurelo, baixa o aplicativo, e aí você coloca o episódio e deixa lá tocando. Você baixa o som, coloca sem som e deixa tocando. Só pra ajudar, já conta muito e já ajuda, gente. Não só a mim, como a qualquer podcast que você goste, que você curta. Então, assim, dá essa moral, tá bom? Tô te pedindo nada, eu tô te pedindo isso. Eu tô muito empolgada com essa nova temporada. E ela vai funcionar exatamente como funcionou a primeira temporada. Então, são 20 episódios. Então, até janeiro do ano que vem vai ter episódio. Eles vão sempre sair aos domingos à noite, tá? Já pra deixar vocês avisados. Então, todo domingo à noite tem episódio. Então, para quem, por exemplo, acompanha a gente, segue a gente no Spotify, ativa o sininho, que assim que tiver um episódio, você vai ser avisado. Apoiadores nível Investigador Master, que é o valor de R$20 mensais, vão poder, nessa temporada, gravar um episódio comigo. Se o seu sonho era ser um podcaster por um dia, esse seu dia chegou. Então, corre para apoiar e vem gravar um episódio comigo. Agora chega, né, gente? Já enrolei demais, já conversamos bastante. A gente já tem meses e meses aí pela frente pra gente conversar, pra gente papear. Então agora, bora pra mais um caso? Caso alguém citado nesse episódio queira, por qualquer motivo, entrar em contato,
Envie um e-mail para sobinvestigação@gmail.com. Sob investigação, sem ser cedilha, sem o tio e com 2 O. Diego Alves Rodrigues tinha 13 anos em 2009. Ele tinha acabado o 8º ano e iria para o 9º em 2010. No dia 30 de dezembro de 2009, véspera do ano novo, Diego avisou a família que iria em uma oficina mecânica perto de onde morava, ali no mesmo bairro, Parque Estrela d'Alva 4, na cidade de Lusiânia, no estado de Goiás. Diego saiu de casa por volta das 10 da manhã. À noite, sua mãe, Dona Aldenira, já estava agoniada. Diego não era de passar o dia inteiro na rua, muito menos sem avisar onde estava. Diego nunca mais foi visto vivo pela mãe. Ela procura a delegacia e abre um boletim de ocorrência no dia seguinte, 31 de dezembro de 2009. Aquela virada de ano, de 2009 para 2010, seria o pior da vida de Dona Aldenira. O dia 4 de janeiro de 2010 começou como um dia normal. Paulo Vitor Vieira de Azevedo tinha 16 anos. Paulo Vitor foi, como sempre ia, para o quiosque de lanches do tio materno, onde ele trabalhava, e que ficava no centro de Lusiânia, perto de um hospital da cidade. A família morava no Parque Estrela d'Alva. Paulo Vitor saiu para ir pagar uma conta de luz. Voltou, entregou a conta paga e disse que iria sair novamente, mas que não demoraria e já voltava. Não voltou. A mãe de Paulo Vitor, Dona Sônia, dos 246 municípios do estado de Goiás, percorreu 105 procurando pelo seu filho. Infelizmente, ela não poderia saber que ele estava tão perto dela. A família fez e distribuiu panfletos, cartazes com o nome dele, foto e um número para informações em Brasília, principalmente pela área central da cidade e pela rodoviária. Mas ao invés de ajuda ou de informações, o que aconteceu foi extorsão. Paulo Vitor já estava desaparecido há 8 dias. A polícia não parecia estar fazendo muita coisa, para não dizer que eles não estavam fazendo absolutamente nada. O telefone deixado como número de contato nos panfletos toca, que era o número da irmã do Paulo Vitor. Do outro lado, uma mulher afirma que está com o menino. A mulher pede R$650 para devolvê-lo. Apesar dos diversos pedidos da irmã e da mãe para falarem com ele, a mulher só enrola, mas exige ainda o dinheiro. A irmã desconfiada não quer fazer a transferência para a conta que a mulher, alegada sequestradora, havia repassado. A mãe, desesperada e com esperança de ter seu filho de volta, decide então depositar R$50 e avisa a polícia. A polícia consegue localizar a mulher. Ela é presa, mas após a averiguação se comprova que era só uma estelionatária sem escrúpulos, se aproveitando da dor de uma família para ganhar dinheiro. Tudo voltou ao ponto inicial. Enquanto isso, tudo acontecia com a família de Paulo Vitor e a procura continuava dia e noite. No dia 10 de janeiro de 2010, Jorge Rabelo dos Santos, de 17 anos, avisa que vai encontrar a namorada. Ela morava no Parque Estrela d'Alva 4. Era normal Jorge sair para visitar a namorada, sair para encontrá-la, mas não era normal que ele nunca mais voltasse. Na mesma semana, no dia 13 de janeiro, que era uma quarta-feira, Divino Luiz Lopes da Silva, com 16 anos, foi brincar com os amigos no Parque Estrela d'Alva 5. Desapareceu, sem deixar nenhum rastro. Dia 18 de janeiro, 4 meninos já haviam desaparecido. Flávio Augusto dos Santos, de apenas 14 anos. Ele estava no 8º ano. Ele era um menor aprendiz em uma distribuidora de doces. Ele entrava às 3 horas da tarde e saía às 18. Morava no Parque Estrela d'Alva 7. Depois de sair da escola, foi para casa da irmã almoçar, antes de começar seu horário na distribuidora. Como ainda tinha um tempinho, ele diz à irmã que vai levar a bicicleta dele para uma oficina de bicicletas perto de casa. Flávio desapareceu no caminho. Ele nunca chegou na oficina. Fazia 4 dias que Flávio estava sumido. Márcio Luiz de Souza Lopes, de 19 anos, mais velho que os meninos que já estavam desaparecidos, foi andar de bicicleta no Parque Estrela d'Alva. Às 6 da tarde, ele foi visto por várias testemunhas. Após esse horário, ninguém mais o viu, não vivo.
Márcio havia brigado com o pai alguns meses antes e, com alguns amigos, montaram uma pequena república. Eles eram os responsáveis por manter a casa limpa, por pagar as contas. Boatos começaram a surgir de que 2 homens mais velhos que também moravam na casa e que, segundo os mesmos boatos, seriam 2 homossexuais que gostavam de meninos novos. Eles estariam envolvidos no desaparecimento. Os 2, assim como outras pessoas e outros amigos, foram ouvidos pela polícia. Nada indicava que eles tivessem tido qualquer envolvimento, além, claro, do caso óbvio de homofobia e fofoca. De acordo com as famílias dos 6 meninos sumidos, a polícia não parecia estar fazendo muito para tentar encontrá-los. Diego sumiu no dia 30 de dezembro de 2009. Seu boletim de desaparecimento foi feito no dia seguinte, 31 de dezembro de 2009. Paulo Vitor sumiu no dia 4 de janeiro de 2010. Seu boletim de desaparecimento foi feito no mesmo dia. Jorge sumiu no dia 10 de janeiro de 2010. Seu boletim de desaparecimento foi feito no dia 12 de janeiro de 2010. Divino sumiu no dia 13 de janeiro de 2010. Seu boletim de desaparecimento foi feito no dia 14 de janeiro de 2010. Flávio sumiu no dia 18 de janeiro de 2010. Seu boletim de desaparecimento foi feito no dia 19 de janeiro de 2010. Márcio sumiu no dia 22 de janeiro de 2010. Seu boletim de desaparecimento foi feito no dia 24 de janeiro de 2010. O inquérito policial do caso do Diego só começou no dia 15 de janeiro, exatos 16 dias depois do boletim de desaparecimento ter sido aberto. Os inquéritos referentes aos outros meninos só foram abertos no dia 25 de janeiro, um dia após o boletim de desaparecimento do 6º menino, o Márcio, que só teve o seu inquérito aberto no dia 27 de janeiro. Quando as investigações começaram, 6 meninos do Parque Estrela d'Alva já estavam sumidos. Ainda em 2009, uma CPI para investigar o desaparecimento de crianças e adolescentes entre, a princípio, os anos de 2005 e 2007 foi criada. Na primeira semana de fevereiro de 2010, as mães do agora conhecidos pela imprensa como os meninos de Lusiânia foram a uma audiência dessa CPI, procurando ajuda para encontrar seus filhos. Foram levantadas diversas hipóteses acerca do desaparecimento dos meninos, tráfico de órgãos, trabalho escravo, ou que algum grupo de extermínio estaria envolvido nesses desaparecimentos. Linhas de investigação, inclusive, que a própria polícia estava investigando. Uma das mães, a dona Sirlene, que era mãe do George, mãe do George, já não queria mais morar no Parque Estrela d'Alva 8. Ela tinha medo de represálias, de que algo pudesse acontecer também aos seus filhos, aos outros filhos. E com medo, ela queria se mudar de bairro. Afinal de contas, ninguém sabia o que tinha acontecido com os meninos. Ainda naquele mês de fevereiro, a polícia achou uma garupa de bicicleta, muito parecida com a da bicicleta de Márcio, o último adolescente desaparecido, jogado em um matagal. A polícia começou a suspeitar de que alguém estaria começando a se desfazer das provas. Já era março do ano de 2010. Nenhuma pista sobre a localização dos meninos de Lusiânia surgiu. No dia 20 de março, Eric dos Santos, com 15 anos, estava indo para a escola de dança onde ele dava aulas. Eric não apareceu na sua aula naquele dia. O Eric e a família dele não moravam no Parque Estrela d'Alva, mas no bairro de Santa Fé. A polícia e, a princípio, até mesmo a sua própria mãe, não acharam que o desaparecimento poderia estar ligado aos sumiços do Parque Estrela d'Alva, mas estava. O inquérito policial relativo ao caso do Eric só começou um mês depois do desaparecimento dele. A polícia acreditava que ele poderia ter fugido para Brasília. Inclusive, algumas denúncias de pessoas alegando terem o visto em Brasília chegou até a delegacia que investigava o caso, o que corroborava a tese de que realmente ele teria fugido e ido para Brasília. Enquanto isso, a polícia resolveu verificar os celulares dos meninos desaparecidos e descobriu-se que o de Paulo Vitor estava ligado. Ele começou a ser rastreado no início do mês de abril de 2010. O celular estava com um chip de um número do estado do Piauí. Várias ligações
estavam sendo feitas por uma empresa de tecidos em Brasília. Iniciou-se a investigação dos funcionários dessa empresa e descobriu-se que o aparelho não estava com nenhum dos funcionários, mas sim com o filho de um dos funcionários. O menino morava no Parque Estrela d'Alva. Ele afirmou que havia ganho o celular de presente do tio, Admar de Jesus Silva. Admar morava a exatos 300 metros da casa do primeiro menino desaparecido, o Diego. E as coincidências não paravam por aí. Enquanto Dona Sirlene, mãe do George, que tinha decidido mudar-se do Parque Estrela d'Alva, estava procurando por indicações de casas, ela conversou com o Admar, perguntando se ele saberia onde teria alguma casa para alugar em algum outro bairro. O Admar confessou o assassinato de 6 meninos e aí ele foi preso, claro, imediatamente. Mas afinal, quem era Admar de Jesus Silva? O Admar nasceu na cidade de Serra Dourada, na Bahia. Ele tinha 9 irmãos e tinha filhos, tinha uma filha de 18 anos, que eram criados pelos pais dele. A ex-esposa havia morrido. Algumas fontes dizem que foi suicídio, outras de que ele teria envenenado. A verdade, não sabemos. Fato é que ela estava morta. O Admar tinha 40 anos. No estado da Bahia, de onde ele vinha, ele foi acusado de tentativa de homicídio e processado, mas ele se mudou para Goiás e já morava em Lusiânia há 16 anos. O Admar morava com uma das suas irmãs, com um cunhado e uma sobrinha. Ele era frequentador da Igreja Universal do Reino de Deus. Trabalhava como pedreiro e os vizinhos o achavam uma pessoa reservada, calada, mas que não parecia ser uma pessoa ruim, somente que ele era muito discreto, muito na dele. Porém, Admar não era o homem que os vizinhos acharam que ele era. Em 2005, Admar foi condenado a 15 anos de prisão por estupro de vulnerável contra 2 menores de idade, no distrito de Águas Claras, em Brasília. Ele ofereceu dinheiro para um menino em troca de ajuda para descarregar um caminhão de telhas. Ele colocou uma faca no pescoço desse menino assim que o menino se distraiu e o forçou a fazer sexo com ele. Ao prometer que se o soltasse, ele ia trazer um amigo para Admar, o menino conseguiu fugir e ir atrás da polícia. Quando a polícia chegou, Admar estava abusando sexualmente de outro menino. Admar foi preso e enviado para o complexo penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, onde ficou por 3 anos. Admar possuía 3 RGs diferentes, com números e grafias diferentes do seu nome. Isso acabou com que durante todo o processo dele em Brasília, aquele processo lá da Bahia não fosse nem descoberto, porque o nome que constava no processo, no mandato de busca, era outro. Não era Admar, era Ademar. Inclusive, em várias fontes que vão estar também lá no nosso blog, tá, gente? Como sempre, as fotos do caso e as fontes que a gente pesquisou, assim como todo esse roteiro, vão estar lá no blog. Então, em várias fontes que vocês vão ver lá, você encontra o nome dele escrito de várias maneiras. Tem Ademar com E, Admar, que é o nome dele mesmo, e Admar com D mudo. No ano de 2008, enquanto ele estava preso, a Vara de Execuções Penais requisitou um exame criminológico do Admar. O exame foi realizado no dia 22 de maio de 2008. Ele apontou traços de sadismo, de psicopatia e que exames psiquiátricos e psicológicos deveriam ser feitos para avaliação da progressão de regime. Enquanto isso, em segunda instância, a pena do Admar foi reduzida para 10 anos e 10 meses a ser cumprida em regime inicialmente fechado, o que dá a ele direito à progressão de regime. Em março de 2009, o juiz da execução penal mandou o Admar para o acompanhamento psicológico. Em maio, Admar passou pelas avaliações psiquiátricas e psicológicas. Os laudos atestaram que ele não tinha qualquer doença mental e que não precisava de tratamento medicamentoso. A autorização para as saídas temporárias foi concedida em agosto de 2009. Em outubro do mesmo ano, ele foi para o regime semiaberto e pôde trabalhar fora da penitenciária. Em dezembro de 2010, Admar conseguiu ir para o regime aberto após bom comportamento, o que precisamos dizer é meio óbvio.
já que a predileção dele era por meninos, e na penitenciária eu tenho certeza de que não havia ninguém na faixa etária que ele tinha como vítima preso lá dentro. Após preso e confessado os assassinatos, o Admar levou a polícia ao local onde estavam enterrados os corpos. Era um local conhecido como Fazenda Buracão, a apenas 3 quilômetros de distância do Parque Estrela d'Alva. Os corpos estavam a 300 metros um do outro. Todos tinham fraturas no crânio. Eram 6 corpos, todos mortos no mesmo dia em que sumiram. Na casa de Admar foi localizada a bicicleta de uma das vítimas e roupas que a mãe de Eric, Dona Abenilde, reconheceu como sendo do seu filho. Foi nesse momento que a polícia entendeu que o desaparecimento de Eric estava ligado aos outros. Foram recolhidos pela perícia a amostra dos corpos para exames de DNA. Os resultados dos exames de DNA ficaram prontos. Os corpos encontrados eram de Paulo Vitor, Márcio, Jorge, Divino, Flávio e Eric. Os 6 corpos foram enterrados no dia 12 de maio de 2015. 5 dos meninos foram enterrados no cemitério Jardim da Consolação. A família de Flávio decidiu que o enterro seria realizado no Gama, em Brasília. O velório dos meninos ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes de Lusiânia e levados pelo Corpo de Bombeiros logo após para os cemitérios. E o que o Admar alegou para essa série de assassinatos? Bem, foram várias as motivações que ele alegou. Primeiro, ele contou que oferecia dinheiro aos meninos em troca de uma ajuda, o que, devido ao histórico dele, já que ele já tinha usado esse modus operandi antes, eu até acho mais provável ser a real motivação. Depois ele mudou a versão. E aí a versão era de que ele foi contratado para matar os meninos e que o mandante seria o Jorge. O Jorge seria um traficante e os meninos estavam devendo dinheiro a ele. Como eles não pagaram, o Jorge ofereceu R$5.000 para Admar para matá-los. Como depois de matar todos os meninos, o Jorge não pagou o combinado, Admar então o matou. O problema dessa versão é o seguinte: o Jorge não foi o último assassinado. Então, como ele justificaria a morte dos outros 2 meninos? A terceira versão era a autodefesa. Ele teria abusado sexualmente dos meninos e, para não ser preso, porque poderia ser reconhecido, matou todos. O que faria até sentido se todos tivessem sido abusados sexualmente. O que eu não consegui provar, não tive acesso aos lados, então não posso dizer se todos foram violentados ou não. Uma das últimas versões é de que um dos meninos morreu por ter tentado extorquir Admar. Esse menino teria descoberto que ele havia matado os outros meninos do mesmo bairro e então o Admar fez uma queima de arquivo. Ele chegou a dar uma entrevista à imprensa assim que ele foi preso e eu vou deixar também esse vídeo disponível no blog para vocês assistirem, se vocês quiserem assistir. O Admar, sempre que ele atraía os meninos para a Fazenda Buracão, ele deixava os meninos irem na frente e ia atrás. E era por trás que ele atacava os meninos na nuca. Com o mesmo objeto que ele atacava os meninos, ele cavava as covas onde eles seriam enterrados. A irmã, o cunhado e um dos sobrinhos chegaram a ser presos para averiguação. Acreditava-se de que ele teria tido a ajuda de alguém para assassinar todos os meninos, mas eles foram soltos. A irmã precisou se mudar com tanta retaliação que sofreu depois de descobrir o que havia acontecido com os meninos e de que era o seu irmão o assassino. Admar contou que aos 36 anos, depois de um assalto, teria sido estuprado e espancado por 4 homens, que por fim cortaram uma parte de sua língua. Os 4 seriam usuários de drogas. Alguns acreditam a esse relato e alguns outros acontecimentos na vida do Admar como talvez um gatilho, um motivo pelo qual ele diversas vezes acusa os meninos que ele matou de serem ou usuários de maconha ou de terem algum tipo de envolvimento com drogas de alguma maneira, seja traficando, seja vendendo, seja comprando. Mas aí a gente teria que acreditar na palavra do Admar, porque é um relato que não tem como ser comprovado. É só a palavra dele. O Admar foi encaminhado para a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos, que ficava em Goiânia, depois da repercussão que o caso teve, e aí ele ficou numa cela sozinho. Na cela ao lado eram 11 presos. No dia 18 de abril de 2010, 8 dias depois de ser preso, Admar acorda na cela por volta das 8 da manhã. Almoça no horário 11h30.
Durante o almoço, ele conversa com os outros presos pelas paredes e chega a pedir que lessem um jornal em voz alta para ele. Os presos, segundo Cláudio, um dos que estavam na cela, perguntam a ele sobre os crimes. Ainda segundo o preso Cláudio, o Admar disse que o mais difícil de matar teria sido o último. O último era forte, era alto e que ele resistiu e lutou bastante. O Cláudio pergunta se ele tinha matado a esposa, como alguns jornais na época diziam, mas ele negou. Próximo ao meio-dia, os presos começaram a ouvir o barulho de algo sendo rasgado e o chuveiro sendo ligado. Após muito tempo da água caindo, os presos começaram a chamar pelos carcereiros, porque além do barulho estar incomodando, tinha muito tempo que a água estava caindo. Ao meio-dia e 40 minutos, o corpo de Admar é encontrado enforcado com uma corda feita com pedaços do lençol que cobria o colchão da cela. A perícia alegou no primeiro momento que se tratava de suicídio. Em maio de 2010, na encosta do terreno da Fazenda Buracão, outra ossada foi descoberta pelo Corpo de Bombeiros. No fim do mês, foi confirmado que era de Diego. Admar nunca confessou o assassinato de Eric. A mãe dos 7 meninos entraram na justiça pedindo indenização ao estado de Goiás. Eu não tive acesso ao processo. Eu li um pedaço da apelação civil no processo da dona Maria Lúcia, mãe do Márcio. Aparentemente, o pedido de indenização havia sido negado e aí ela entrou com uma apelação que foi indeferida. Mas eu não encontrei nada sobre os outros casos. Mas, caso você, que está ouvindo esse episódio, saiba qual a atual situação da ação indenizatória, entre em contato por e-mail no sobeinvestigação@gmail.com ou então nas nossas redes sociais. Esse foi o primeiro episódio da nossa temporada, um caso extremamente triste e que no fim não houve uma resposta, não teve um fechamento para as famílias. Ele não teve tempo de ser julgado, não teve tempo de explicar o que aconteceu, o porquê ele fez, como ele fez, ou de dizer, né, a razão de ter feito o que fez ou como foram os últimos momentos desses meninos. É um caso muito triste, principalmente para as mães que agora precisam viver sem ter os seus filhos. Nos vemos no próximo domingo, nesse mesmo horário, e eu espero vocês lá. Porque se ele estivesse aqui, eu acho que a minha vida era outra. A gente não tem mais aquela vontade de viver, sabe? Aquela alegria, tudo que a gente vai fazer, eu penso nele. Se meu filho estivesse aqui, minha vida seria outra. Hoje eu moro sozinha, se ele estivesse aqui, ele estava comigo. A sua solidão, a falta dele, né? Porque a gente sente muita falta. A companhia, que ele era meu caçula, era minha companhia, né? Creio que a essa altura ele já estava trabalhando, cuidando de mim, né? Que a gente vai envelhecendo, né? Então, ele era o que ia cuidar de mim. Tem momentos que eu sinto falta dele, eu choro, né? Pela saudade que ele faz, que ele é muita saudade. E esses dias, às vezes, a gente comenta, vamos mudar daqui, vamos sair. Eu falo assim, não, eu quero ficar aqui um tempo ainda. Aí, talvez eu alimento lá no fundo, que um dia ele possa chegar aqui e se ele aparecer, eu não vou estar aqui. Ele não vai me encontrar. Talvez eu insisto em ficar aqui esperando que um dia ele apareça. Porque só a dor e a lembrança. Todo dia você lembra, não tem como esquecer. Queria ele de volta. Eu queria ele aqui comigo de novo. Eu queria que isso fosse só um sonho. Que ele estava em algum lugar. Mas ele passou 10 anos e ele nunca mais apareceu. Meu sonho é ele estar aqui junto com meus filhos. Porque quando a gente perde um filho, parece que foi um pedaço de você também.